Olá, meu nome é Souza do canal Singularizando e no vídeo de hoje você vai entender quais as diferenças de surto, epidemia e pandemia. Mas antes de iniciar e para não se esquecer, se inscreva no canal caso não seja inscrito e para continuar a conhecer mais sobre o nosso mundo e as doenças bizarras que de vez em quando aparecem. As palavras surto, epidemia e pandemia nunca tiveram tão populares. E claro, isso porque a OMS declarou recentemente que entramos em uma pandemia por causa do coronavírus. Mas enfim, o que isso quer dizer? Pois bem, para ser considerado um surto, uma doença deve ter mais casos do que o esperado para o período em uma região específica. Por exemplo, se uma determinada região é esperado um número X de casos de uma determinada doença e em um ano qualquer esse número triplica, a região está sofrendo um surto daquela doença. Ou mesmo que seja uma doença já erradicada e de repente começa a aparecer novamente em grande quantidade, também é considerado um surto. Como exemplo real, podemos usar o surto de sarampo, que tivemos no ano de 2018 e que é representado por esse gráfico do Ministério da Saúde, onde mostra que nos anos de 2016 e 2017 não foram registrados nenhum caso de sarampo. E no ano de 2018 tivemos mais de 10 mil casos registrados, a maioria no estado de Amazonas. Já uma epidemia é quando a doença já não se restringe a um único ponto geográfico, mas passa a ser transmitida em vários lugares e, quando categorizada como epidemia, pode ser subclassificada como epidemia municipal. Essa é quando a doença é restrita a alguns bairros do mesmo município. Epidemia estadual, quando a doença já não se restringe a um único município e tem transmissões por todo o estado. E epidemia nacional, quando a transmissão já está em várias regiões de um país. E o melhor exemplo para epidemia é a dengue, e podemos usar vários anos que tivemos epidemias de dengue no Brasil, ou seja, o número de casos superou muito o esperado. E como exemplo real, vamos usar esse gráfico que dá para notar que em 2002 tivemos um aumento expressivo nos casos de dengue, e essa inclusive foi uma epidemia nacional, porque afetou vários estados do Brasil. E eu usei esse exemplo justamente porque no ano seguinte a essa epidemia foi implantado o Programa Nacional de Controle à Dengue, justamente para juntar esforços, conscientizar a população e evitar novas epidemias. E quando falamos de pandemia, aí a coisa fica ainda mais séria, porque nesse caso a doença infecciosa já não se limita ao país de origem, e já existem transmissões em outros países e continentes. A OMS definiu um sistema de fases para alertar a população e incentivar a tomada de decisões sem que gere pânico generalizado e impacto social e econômico. Estou deixando a tabela com as fases aqui embaixo para consulta. E como exemplo de pandemia, podemos usar a peste negra ocorrida no século XIII, que causou a morte de 75 a 200 milhões de pessoas, dizimando um terço do continente europeu. Isso, claro, em valores estimados, porque não foi possível fazer uma contagem exata na época. Podemos também usar a gripe suína, ou gripe A, que iniciou no México e aterrorizou o mundo no ano de 2009, deixando 150 a 575 mil mortos. E também podemos usar como exemplo a mais nova pandemia, o coronavírus, que iniciou no finalzinho de 2019 e até o momento da gravação desse vídeo infectou 185 mil pessoas e levou 7.600 pessoas à morte. Pessoal, espero que tenham compreendido a diferença entre surto, epidemia e pandemia. E não se esqueça de deixar o seu like e, se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no canal para continuar a receber mais informações e curiosidades sobre o mundo. E só um último recado, em períodos de pandemia, se tem algo que se espalha mais que o vírus, são as fake news. Antes de compartilhar qualquer notícia, áudio ou vídeo, cheque as fontes. Passar fake news é perigoso e bem desagradável, não seja essa pessoa. Um grande abraço e até a próxima.